Você já se perguntou se é possível ouvir o mundo sem ter ouvidos que funcionem? Ou melhor, e se alguém que todos consideram surdo conseguir escutar mais profundamente do que qualquer um ao seu redor? A resposta não está no som, está no silêncio. E foi justamente nesse silêncio que começou uma das histórias mais improváveis, em um lugar onde o barulho era regra e o entendimento exceção. Era o fim de uma tarde abafada em uma vila esquecida entre planícies de terra vermelha. O vento carregava poeira e os sinos da capela tocavam sem muita convicção. O mercado de fim de estação ainda atraía algumas pessoas. Agricultores negociando cereais, donos de gado trocando histórias e garrafas. Entre eles, caminhava um homem de passos lentos, chapéu de aba larga, olhar cravado no horizonte. Seu nome era Elias Monroe. Alto, com a pele marcada de sol e silêncio, ele falava pouco, não por timidez, mas por escolha. Depois de perder a esposa e o irmão na guerra, aprendeu que falar não curava. Trabalhar, sim. Elias viera por um cavalo, um potro específico que havia sido anunciado por um tratador velho no lado oeste da vila. Mas foi ali, próximo ao curral, que algo inusitado aconteceu. Entre as palhas e as cercas mal conservadas, uma jovem chamava a atenção não por sua beleza, mas por sua quietude absurda. Estava sentada no chão, os cabelos cobriam parte do rosto e uma corda fina estava amarrada ao tornozelo. Ao seu lado, um homem de aparência descuidada exibia uma garrafa na mão e gritava como quem tenta vender uma mercadoria quebrada. "Levo por pouco", dizia ele, rindo com os dentes sujos. Ela não ouve, não fala, mas varre, cozinha e não reclama. Melhor que um cão de guarda. Alguns riram, outros desviaram o olhar. Elias parou. Não era a situação que lhe prendeu a atenção, e sim o olhar dela. Aquela jovem, que mais tarde ele saberia se chamar Alma, não suplicava, nem mesmo parecia assustada. Seus olhos estavam fixos, penetrantes, como se tentassem decifrar Elias por dentro, e naquele breve instante ele teve a sensação estranha de que era ele quem estava sendo observado de verdade. "E aí, vaqueiro, vai levar ou não?" desafiou o homem, puxando a corda como se ela fosse um cabrito. Elias olhou para o cavalo à venda. Não era nada especial, mas algo o impediu de recusar. Abriu a bolsa de couro, retirou algumas moedas, não muitas, o suficiente para comprar um bom animal, não uma vida, e entregou ao bêbado. "Ambos", disse apenas. As risadas ecoaram como farpas. Um deles zombou. "Comprou uma muda para conversar nas noites frias?" Elias ignorou. Ao invés de puxar a corda, soltou-a do tornozelo da jovem. Ela não fugiu. Simplesmente se levantou e ficou atrás dele, a passos curtos e silenciosos, como se sempre soubesse que ele viria. No caminho para casa, Alma não falou, como se pudesse, mas tampouco olhava para trás. Quando pararam no topo da colina antes da casa, Elias percebeu que ela caminhava com os pés em sincronia com os sons do vento e o balançar do cavalo. O que isso significava ele ainda não entendia, mas aquilo já dizia muito. A fazenda de Elias não era grande, nem bonita. Uma casa de madeira, um celeiro velho e terras secas até onde os olhos alcançavam. Mas havia algo lá que muitos haviam esquecido como encontrar: paz. E talvez fosse isso que Alma buscava. Durante os primeiros dias ele observou. Ela varria o chão sem ser mandada, alimentava os animais mesmo sem entender as instruções e preparava o chá como se já conhecesse aquele lugar havia anos. Tudo sem som, tudo com precisão. Quando ele deixava bilhetes simples sobre a mesa, como água no galpão ou olho no portão, ela já havia feito antes que ele terminasse de escrever. Mas o que mais surpreendeu Elias não foram as tarefas. Foi a forma como ela parecia sentir o que ele não dizia. Um dia, ao voltar da cidade, após ouvir rumores de que seu pai havia roubado terras de indígenas anos antes, Elias sentou-se no degrau da varanda, rosto fechado. Alma se aproximou devagar. Não perguntou nada, apenas tocou o peito dele com a palma da mão. Firme, sem medo. Como ela sabia?
Como podia perceber aquilo que nem mesmo ele havia confessado em voz alta? Aos poucos, Alma revelava um tipo de escuta que não dependia de tímpanos. Era um tipo de sensibilidade que Elias nunca tinha visto. Ela previa mudanças no tempo antes que as nuvens se formassem. Sabia quando o gado adoecia antes de qualquer veterinário. Sentia o medo das pessoas antes que elas dissessem uma palavra. Elias passou a confiar. Não como se confia em empregados, mas como se confia em espelhos. Porque ela não julgava, apenas compreendia. E foi assim, entre dias silenciosos e noites estreladas, que ele percebeu. Alma não precisava de som para escutar o mundo. E mais do que isso, escutava a ele. O que havia dentro, o que ninguém nunca quis saber. Sua dor, sua solidão, seu passado que ninguém ousava perguntar. Essa não era apenas a história de um rancheiro e de uma jovem desacreditada. Era a história de como o silêncio pode revelar verdades mais profundas que palavras jamais alcançariam. E tudo começou com um olhar, um instante. Um pacto silencioso entre duas almas partidas que aprenderam a se escutar quando ninguém mais se importava. Alma não falava. Nunca tinha falado, ao menos não da forma como a maioria esperava. Mas sua presença preenchia os espaços da fazenda de Elias com algo mais eloquente do que palavras: intenção. Era como se cada gesto dela tivesse propósito. Cada movimento, por menor que fosse, parecia emitir uma mensagem invisível, mas absolutamente compreensível para quem estivesse atento. Nas primeiras semanas, Elias ainda tentava entender aquele comportamento. Não era só que Alma não emitia sons. Era o modo como ela se comunicava com o ambiente ao redor que o intrigava. Quando ele caminhava até o galpão, já encontrava a lenha empilhada. Quando deixava um objeto em determinado lugar, ela o reorganizava exatamente como ele preferia, mesmo sem ter recebido qualquer instrução verbal. Era como se ela pudesse perceber não o que ele dizia, mas o que ele sentia. E isso o desconcertava. Elias havia passado quase metade de sua vida ignorando emoções. Depois de perder os pais ainda jovem, e mais tarde a esposa para uma febre súbita no inverno de 1874, aprendeu que esconder a dor era mais eficiente do que tentar nomeá-la. Alma, no entanto, parecia ter a chave silenciosa para todas as suas barreiras. O ponto de virada aconteceu em um dia comum. Elias havia acordado mais cedo, como de costume, e deixado um bilhete simples sobre a mesa: cuidar dos porcos do sul. Mas antes mesmo que ele terminasse o café, viu Alma descendo do curral com as botas cobertas de barro seco. Os animais já estavam alimentados e o portão reforçado. Ela apenas passou por ele, limpando as mãos no avental, e seguiu para a cozinha como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Não esperava reconhecimento. Não exigia validação. Apenas fazia. Elias começou a observar com mais atenção. Descobriu que Alma sabia quando o cavalo estava inquieto antes de ele começar a relinchar. Que ela notava a mudança no cheiro do vento antes que a chuva caísse. Que ela reconhecia a melancolia dos cães quando ficavam mais próximos da cerca. Uma reação silenciosa que ele sempre ignorou. Ao longo das semanas, o silêncio entre os dois deixou de ser ausência e passou a ser presença. Havia uma paz nova ali, e Elias, que antes via o silêncio como um peso, passou a vê-lo como território sagrado. Começou a perceber que talvez tivesse falado demais a vida toda, sem nunca ter sido realmente escutado. Na segunda quinzena de outubro daquele mesmo ano, Elias teve que fazer uma viagem até a cidade vizinha para resolver questões com a venda de grãos. Passou 2 dias fora. Quando voltou, esperava encontrar a fazenda como deixara. Mas, ao chegar, viu que os animais estavam mais tranquilos do que o normal, a cozinha mais organizada e o celeiro mais limpo. Alma havia feito tudo. E mais do que isso, havia deixado sobre a mesa um bilhete. Era a primeira vez que ela escrevia algo sem ser provocada. Com caligrafia irregular e letras espaçadas, dizia: "O tempo está mudando. Cuide do celeiro." Não havia ponto final, nem data. Mas Elias entendeu. Na manhã seguinte, o céu amanheceu pesado.
As nuvens se moviam em camadas baixas e o vento trazia um cheiro de tempestade antiga. Elias correu para reforçar o telhado e proteger os animais. Quando o temporal caiu, ele já estava seguro dentro de casa, graças ao aviso silencioso de Alma. Naquele dia, ele percebeu que a garota não apenas sentia o ambiente, ela o lia, com olhos, pele, respiração. Ela não escutava sons, mas ouvia vibrações. E aquilo era mais do que biologia, era sensibilidade. Historicamente, sabe-se que muitas culturas ancestrais valorizavam formas de percepção não auditivas. Povos indígenas da América do Norte, por exemplo, desenvolviam a escuta do ambiente por meio de padrões da natureza, ventos, sombra, comportamento animal. Não se tratava de misticismo, mas de uma relação íntima com o mundo. Alma, de certa forma, parecia carregar esse instinto, sem ter sido ensinada, sem livros, sem explicações, apenas sentia. Elias passou a testar essa intuição, não com malícia, mas com curiosidade. Um dia, deixou propositalmente o portão do curral destrancado. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, Alma já o havia fechado. Em outro momento, ele fingiu que havia esquecido de colocar sal no alimento dos bezerros. Ela ajustou a mistura no mesmo dia, sem aviso. Nada escapava a ela, nem o estado emocional dos animais, nem o desconforto de Elias quando recebia cartas do tribunal local sobre a disputa de terras herdadas. Mesmo sem entender os documentos, Alma observava. E quando ele voltava para casa com os ombros caídos, ela deixava sobre a mesa um chá quente e permanecia próxima, sentada em silêncio. Com o tempo, Elias começou a reaprender. Parou de falar tanto com palavras e começou a escutar com o corpo. Passou a olhar nos olhos, a prestar atenção em gestos, a valorizar o tempo entre uma respiração e outra. Era como se tivesse voltado à infância, reaprendendo a linguagem do mundo. Alma o ensinava sem dar aula, bastava existir como era. Ela fazia da escuta um ritual. E Elias, um homem que antes se achava surdo ao mundo, estava finalmente aprendendo a ouvir. No inverno seguinte, quando a cidade enfrentou uma geada inesperada, Elias não esperou o rádio ou os avisos do comércio. Confiou no jeito como Alma se movia. Quando ela retirou os cobertores extras do armário sem dizer nada, ele soube. Era hora de se preparar. Esse tipo de comunicação não se aprende em escolas. É cultivado em silêncio, com respeito. Elias agora entendia que havia muitos tipos de escuta. A dos ouvidos, a dos olhos e a do coração. Alma dominava todas, e por isso, mesmo sem dizer uma única palavra, ela conseguia tocar a alma de quem a observasse com atenção. A convivência entre Elias e Alma seguia estável, marcada por gestos, rotinas simples e um entendimento quase intuitivo. Porém, fora dos limites da fazenda, outra realidade começava a se formar. E essa realidade tinha um nome conhecido e antigo: preconceito. A vila mais próxima, composta por agricultores, comerciantes e famílias que se conheciam havia décadas, era um lugar onde tudo o que fugia do esperado despertava desconfiança. Pessoas que falavam pouco eram vistas como suspeitas. Aqueles que não se encaixavam em padrões religiosos ou sociais eram tratados com reservas. Silêncio, ali, não era virtude. Era motivo de alarme. Alma, com sua maneira reservada e sua relação quase mística com o ambiente, passou a ser alvo de sussurros. No início, eram apenas comentários em balcões de mercearia. Aquela garota do rancho é estranha. Não fala, não ouve, mas sabe coisas demais. Com o tempo, os sussurros viraram questionamentos mais diretos. Certa vez, durante uma visita breve ao mercado da vila, Elias percebeu olhares longos e palavras cochichadas. Alma havia ido com ele apenas para carregar algumas sacolas. Não interagiu com ninguém. Mesmo assim, quando ela passou pela entrada da padaria, uma mulher puxou o filho para trás e murmurou: "Fique longe dela, criança. Tem olhos de quem vê demais." Aquela frase permaneceu na mente de Elias durante dias. Como alguém poderia temer alguém que mal havia aberto a boca?
Como poderiam julgar quem sequer se apresentou? O problema não era a alma, era o que ela representava, o desconhecido. E o desconhecido assusta. Preconceito, nesse contexto, é o julgamento baseado em informações incompletas ou distorcidas, alimentado pelo medo. Naquela comunidade que prezava pela tradição, pela fala direta e pelas aparências, uma mulher silenciosa e intuitiva era quase uma ameaça à ordem estabelecida. Alma parecia saber demais sem nunca ter sido ensinada. Isso incomodava. Havia quem dissesse que ela lia mentes, outros que trazia azar. Uma senhora chegou a jurar que, após Alma ter olhado fixamente para seu gado, uma de suas vacas adoeceu na mesma semana. A conclusão dela foi simples e perigosa. Alma era a culpada. O que essas pessoas não compreendiam era que Alma não era uma bruxa, nem uma ameaça. Ela apenas percebia aquilo que os outros ignoravam. Sua sensibilidade vinha de um lugar que não podia ser explicado em palavras. E talvez, justamente por isso, despertava temor. Elias, que a conhecia melhor do que ninguém, sabia que aquilo que chamavam de estranheza era, na verdade, sabedoria. A intuição, do latim intuere, significa olhar para dentro. É a capacidade de compreender ou prever algo sem depender de raciocínio lógico. Em culturas tradicionais, como as de povos celtas, africanos e indígenas, a intuição era vista como uma forma legítima de conhecimento, muitas vezes mais confiável que a própria razão. Alma, sem livros ou ensino formal, parecia carregar esse conhecimento ancestral consigo. Um exemplo marcante aconteceu durante o outono de 1882. Uma criança da vila, chamada Thomas, desapareceu por algumas horas após se perder perto da floresta. O desespero tomou conta da comunidade. Grupos se formaram para procurar, cães farejadores foram levados, mas nada parecia dar resultado. Elias ouviu o alvoroço de longe e decidiu se aproximar. Alma estava a poucos metros da entrada da floresta. Não disse nada, apenas ajoelhou-se, encostou as mãos na terra e fechou os olhos por alguns segundos. Depois se levantou, caminhou lentamente por uma trilha de folhas e se deteve próximo a uma árvore caída. Thomas estava ali, encolhido, assustado, mas ileso. O impacto da cena foi imediato. Muitos ficaram aliviados, mas outros preferiram interpretar o acontecimento como algo perturbador. Como ela sabia onde ele estava? Isso não é natural. Ela tem algo de errado. Na ausência de explicações racionais, o medo encontrou espaço para crescer. Ao invés de reconhecer a sabedoria silenciosa de Alma, as pessoas projetaram nela suas próprias inseguranças. O embate entre preconceito e sabedoria é antigo. Em muitos períodos da história, figuras que possuíam dons incomuns foram perseguidas. Durante a Inquisição, por exemplo, milhares de mulheres com conhecimento de ervas medicinais ou sensibilidade espiritual foram julgadas como bruxas. Muitas delas eram, na verdade, apenas curandeiras ou parteiras, mulheres conectadas à natureza e à intuição. Alma representava isso, uma ruptura com o racionalismo rígido, uma conexão com camadas mais sutis da realidade. Em um mundo que valoriza barulho, ela era silêncio. Em uma comunidade que exigia explicações, ela era instinto. Elias passou a protegê-la com mais firmeza. Recusava-se a deixar que ela fosse desacreditada por quem não a conhecia. Começou a falar com mais firmeza nas reuniões da vila, a desafiar olhares tortos, a lembrar que Alma havia ajudado a encontrar Thomas, que havia previsto a tempestade, que havia curado o filhote do vizinho com ervas e paciência. Mesmo assim, os boatos continuavam. Mas algo começava a mudar. A dúvida. Para cada pessoa que temia Alma, havia outra que começava a perceber que talvez houvesse algo verdadeiro em sua maneira de ver o mundo. Alguns passaram a observá-la à distância. Outros começaram a perguntar discretamente a Elias como ela conseguia sentir as coisas. Alma nunca se justificou. Continuou sendo quem era, do mesmo jeito, cuidando dos animais, das plantas, da casa, sem provocar, sem se esconder. Sua calma era sua resposta ao julgamento. Ao final daquele inverno,
Um novo ciclo se iniciou. Alguns vizinhos passaram a deixar pequenos presentes na porteira: geleias, cobertores, mudas de hortelã. Ninguém dizia nada. Mas aquele gesto era claro. Algo dentro da comunidade estava se transformando. Aos poucos, o preconceito começava a ceder espaço para a admiração silenciosa. A sabedoria não grita. Ela se revela no tempo certo, de forma discreta, mas firme. Alma não precisava convencer ninguém. Sua existência, sua forma de sentir, de intuir e de agir, já era prova suficiente de que o conhecimento mais profundo nem sempre vem do que se aprende. Às vezes, ele vem do que se percebe, mesmo no mais absoluto silêncio. Na vastidão da fazenda, onde o som dos grilos e o farfalhar das folhas substituíam qualquer barulho humano, a convivência entre Elias e Alma evoluía em silêncio. Com o passar do tempo, aquele ambiente calmo, antes marcado por rotinas solitárias, foi ganhando contornos de harmonia. Algo ali estava mudando, e não era apenas o clima ou a colheita. Era a forma como duas vidas diferentes se ajustavam, aprendendo uma com a outra, moldando um cotidiano novo. Elias, acostumado a dar ordens curtas e manter distância emocional, passou a compartilhar espaços com mais abertura. Pela primeira vez em anos, ele não se apressava em terminar o trabalho. Começou a reparar no modo como Alma costurava, ou como ela alinhava as ferramentas no estábulo, não por controle, mas por um senso de ordem que respeitava o ritmo do ambiente. Aquilo despertava nele uma vontade de cuidar também. Não apenas da terra, mas das pequenas coisas que antes ignorava. Ao mesmo tempo, Alma parecia florescer, antes sempre alerta, sempre pronta para desaparecer no fundo da casa ao menor ruído estranho. Ela começou a caminhar com mais segurança. Seus gestos se tornaram mais firmes. Seus olhos, que antes evitavam contato direto, agora encontravam os de Elias com frequência. Mesmo sem trocar palavras, os dois criaram uma linguagem feita de expressões, pausas e presença. A convivência trouxe consigo não apenas adaptação, mas aprendizado. Elias, por exemplo, descobriu que Alma entendia sinais de doença nos animais antes que qualquer veterinário pudesse diagnosticá-los. Em uma ocasião, um dos potros recém-nascidos começou a recusar alimento. Enquanto Elias ainda buscava respostas nos livros antigos, Alma simplesmente se ajoelhou ao lado do animal, encostou a cabeça em seu pescoço e ficou ali, imóvel. Minutos depois, como se tocado por alguma força invisível, o potro se levantou. Não completamente curado, mas reagindo. Elias não compreendia como aquilo funcionava, mas passou a confiar. Mais que isso, ele passou a questionar. O que fazia uma pessoa entender tanto sem dizer nada? Como ela percebia dores que nem haviam sido mostradas? Em que momento ele mesmo havia deixado de perceber os detalhes? Esses questionamentos abriram caminho para a mudança interna. O homem que, anos antes, mantinha distância de todos, agora observava com atenção o modo como Alma cuidava das ervas, como tocava as paredes da casa antes de uma tempestade, como sentia os passos do vento antes de qualquer nuvem escura aparecer no céu. Cada ação dela carregava um respeito silencioso pela natureza e pelas emoções, algo que Elias nunca havia valorizado até então. E como ocorre nas verdadeiras transformações, essa mudança se espalhou além dos limites da fazenda. Um vizinho, após sofrer uma queda do cavalo, buscou ajuda. Elias o recebeu com relutância, mas Alma se aproximou com uma tigela de folhas e compressas preparadas com cuidado. Não falou. Apenas ofereceu o que tinha. O homem hesitou no início, depois aceitou. E saiu dali aliviado, não só da dor, mas do peso do preconceito. Outros casos semelhantes aconteceram. Uma mulher trouxe sua filha, adoentada há dias, sem melhora com os remédios comuns. Alma preparou um banho com lavanda e folhas de verbena, além de um chá morno com raízes suaves. A menina dormiu profundamente naquela noite, algo que não acontecia há semanas. A mãe, emocionada, deixou um pão fresco na varanda como forma de agradecimento. O curioso é que, mesmo sem falar, Alma modificava o ambiente.
Sua forma de estar presente, de atuar sem exigir, de perceber sem julgar, causava impacto. Ela não se impunha, não cobrava reconhecimento. Apenas seguia fazendo o que sabia, com paciência e sinceridade. E essa postura, tão oposta à pressa e ao ruído do mundo externo, provocava reflexão em todos ao redor. Elias, anticético com relação a emoções, passou a manifestar afeto de maneiras que nunca imaginou. Deixava flores colhidas no batente da porta. Preparava refeições completas. Chegou até a construir uma pequena varanda lateral, apenas para que Alma pudesse observar o campo sem ser vista da estrada. Era seu jeito de dizer: "Eu vejo você." Essa troca discreta, mas constante, transformou o modo como ambos viam o mundo. Elias passou a falar menos e observar mais. Alma, por sua vez, começou a registrar pequenas anotações em um caderno improvisado. Não frases completas, mas palavras soltas. Vento, manhã clara, medo leve, alegria no campo. Era sua forma de deixar rastros, de participar do espaço que antes só lhe permitia passar. Com o tempo, a casa também mudou. De um abrigo funcional, passou a ter cor. Cortinas bordadas apareceram nas janelas, vasos com ervas brotaram nos peitoris. Pequenas esculturas de madeira, esculpidas por Elias, surgiram sobre os móveis. Nenhum dos dois falava sobre essas mudanças, mas ambos sabiam. Ali estava nascendo algo novo. A transformação pela convivência é um processo orgânico. Não acontece por força ou obrigação, mas pela disposição de se abrir ao outro. Alma e Elias, mesmo sem compartilhar uma língua falada, desenvolveram uma comunicação profunda, baseada em respeito mútuo e atenção verdadeira. Esse tipo de laço não se constrói da noite para o dia. É como cultivar uma terra seca. Exige paciência, tempo e cuidado constante. Mas, uma vez enraizado, torna-se forte o suficiente para resistir aos ventos e às secas. Ao final da primavera daquele ano, Elias já não era o mesmo. Tinha o rosto mais leve, os olhos mais suaves e os gestos mais generosos. Alma, antes vista como estranha, agora era chamada de guardiã da colina por algumas pessoas da região. Não oficialmente, mas em sussurros respeitosos, diferentes dos cochichos de antes. Eles haviam se transformado, não por força externa, mas por escolherem dia após dia permanecer juntos e aprender com as diferenças. E essa transformação, nascida do convívio, era silenciosa, mas poderosa. Assim como tudo o que realmente importa. Amor é uma daquelas experiências que todo mundo tenta definir, mas que raramente se encaixa bem em uma descrição. Para Elias e Alma, esse sentimento não nasceu de promessas nem de grandes declarações. Pelo contrário, foi em meio ao silêncio e às ausências que ele floresceu. E talvez por isso tenha sido tão autêntico. O que começou como convivência cautelosa, com tarefas divididas e respeito à distância, tornou-se algo mais íntimo, mais sutil. Elias, que antes considerava sua casa um lugar funcional, passou a ver o espaço como um refúgio partilhado. Não era apenas ele morando ali. Era eles. Essa percepção não veio com um beijo ou um gesto explícito. Surgiu em pequenos rituais, como quando Alma colocava o prato dele sobre a mesa com um guardanapo dobrado com esmero, ou quando Elias cortava lenha suficiente para os dois sem precisar ser lembrado. Certa noite, durante o inverno mais rigoroso daquele período, os ventos batiam com tanta força nas paredes de madeira que parecia que o mundo desabaria lá fora. Elias, deitado em seu habitual canto próximo ao fogão a lenha, ouviu passos suaves se aproximando. Alma carregava uma manta extra. Não disse nada. Apenas cobriu os pés dele. Sentou-se a uma curta distância e ficou ali, não por obrigação, mas porque queria compartilhar aquele frio com ele, não deixá-lo sozinho diante do gelo e da solidão. Foi nessa noite que Elias teve uma espécie de revelação. Ele não precisava que Alma falasse "eu te amo". A forma como ela existia ao seu lado já era suficiente para que ele compreendesse algo muito mais poderoso do que palavras poderiam transmitir.
No decorrer dos meses seguintes, essa ligação se aprofundou. Elias começou a aprender a linguagem de sinais com os poucos recursos que possuía. Pegava livros antigos de alfabetização manual, tentava imitar os gestos e, vez ou outra, errava. Alma sorria. Não um sorriso de escárnio, mas de ternura. Ela corrigia com paciência, tocando nas mãos dele com suavidade, guiando os dedos como se estivesse moldando o ar. Naquelas aulas improvisadas, o rancheiro rude e silencioso descobria algo novo: vulnerabilidade compartilhada. Um dia, ele tentou dizer por sinais a frase "Você torna tudo mais fácil". Errou completamente, mas Alma entendeu. Tocou o próprio peito e depois apontou para ele como quem diz: "Eu também". Esse tipo de amor, construído na ausência de vozes, desenvolveu raízes profundas. Era um vínculo que não exigia explicações. Quando Elias voltava da cidade cansado e encontrava um pão recém-assado na mesa e um bilhete dizendo apenas "Vento bom hoje", sabia que era a forma de Alma dizer "Pensei em você". Por sua vez, quando Alma passava o dia inteiro cuidando dos animais e retornava com as mãos arranhadas, Elias preparava uma bacia com água morna e ervas calmantes. Sem fazer perguntas, apenas com o gesto, dizia: "Estou aqui". Há amores que se escondem atrás de palavras bonitas, que precisam de confissões para sobreviver. Mas o que Elias e Alma cultivavam era o oposto disso. Era algo que acontecia no gesto de compartilhar o último pedaço de pão, no silêncio confortável de duas pessoas, lendo perto da lareira. Ou no momento em que ele notava que o lenço que usava havia sido costurado por ela, com o cuidado de quem conhece a alma do outro. Esse tipo de relação ensina que amar é muitas vezes escutar sem interromper, observar sem invadir, sustentar sem oprimir. Elias percebeu que nunca tinha entendido isso antes. Estava acostumado com a ideia de que carinho precisava ser verbalizado. Com Alma, aprendeu que o afeto verdadeiro se mostra nos detalhes, como quando ela esperava por ele na varanda nos fins de tarde, ou quando colocava um galho de lavanda no travesseiro dele sem dizer porquê. Outro momento marcante aconteceu numa manhã de primavera. Elias havia saído cedo para verificar uma cerca danificada e caiu feio ao tropeçar em uma raiz. Quando conseguiu voltar, com o tornozelo inchado e a expressão carregada de dor, Alma não entrou em pânico. Lavou o ferimento com cuidado, envolveu o pé dele com folhas de arnica e colocou um pano morno sobre a perna. Depois, preparou uma sopa leve e sentou-se próxima, sem dizer nada. O silêncio dela não era ausência. Era presença plena. Elias, tocado pela delicadeza daquele gesto, fez algo inédito. Pegou um pedaço de papel e escreveu. Apenas 3 palavras. "Você me cura". Dobrou o bilhete, deixou sobre a mesa e saiu mancando devagar. Não esperava a resposta. Mas, no fim do dia, encontrou uma flor silvestre em cima do papel. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Ao longo dos anos, os sentimentos se aprofundaram, sem precisar mudar de forma. Elias já não era apenas um homem que vivia com uma mulher. Era alguém que encontrara finalmente, alguém capaz de ouvir sua alma. Alma, por sua vez, deixara de se esconder. Não como quem busca aceitação, mas como quem entende que amar e ser amada não exige explicação, apenas presença sincera. Em noites claras, quando o vento soprava mais leve e os grilos faziam companhia ao silêncio da terra, os dois se sentavam na varanda lado a lado. Elias levava 2 xícaras de chá e Alma apoiava a cabeça no ombro dele. Eles não conversavam. Não precisavam. O mundo ao redor podia continuar exigindo declarações, contratos e promessas. Mas ali, entre aquele homem de mãos calejadas e aquela mulher que escutava com o corpo inteiro, o amor já havia sido dito, sem nenhuma palavra. O tempo tem um modo curioso de transformar paisagens, e também pessoas. Aquilo que antes parecia inusitado, a convivência entre um homem fechado e uma mulher silenciosa, agora era parte da rotina natural da região. As colinas antes áridas tinham hoje pequenos brotos verdes.
não apenas pela estação, mas pela mudança silenciosa que havia se espalhado a partir daquela casa modesta. Alma e Elias seguiram sua vida com a mesma simplicidade que os uniu. A diferença é que, ao redor deles, algo sutil começou a se espalhar. Respeito. Os vizinhos, antes hesitantes e inseguros diante daquilo que não compreendiam, passaram a ver com outros olhos o que antes julgavam estranho. Não houve um anúncio formal, tampouco qualquer tipo de reconhecimento público, mas havia pequenos sinais de que a presença de Alma havia sido assimilada. Pães frescos apareciam na varanda. Grãos eram deixados perto do poço. Frascos com ervas trocavam de mãos. As pessoas vinham não com exigências, mas com confiança, e de forma gradual, Alma tornou-se uma referência, não como curandeira, nem como santa, apenas como alguém que sabia escutar, com os olhos, com as mãos, com a intuição. O que impressionava não era a ausência de som, mas a profundidade do que era percebido mesmo assim. Elias notava, sempre com certa admiração contida, como sua companheira enxergava o que ninguém comentava. Ela sabia quando alguém estava preocupado apenas pelo modo como fechava os olhos. Percebia a tristeza de uma mulher pelo modo como segurava uma xícara. Captava o medo de um garoto só pela forma como ele pisava no chão. E reagia com gestos, um chá deixado discretamente, uma flor colocada na janela, um toque breve no ombro. Esses gestos, tão pequenos, carregavam um poder transformador. A comunicação entre ela e Elias também havia evoluído. Ele já dominava vários sinais e havia criado até alguns próprios que apenas eles compreendiam. Como o gesto de bater o peito 2 vezes antes de servir o chá significava "pensei em você", ou o sinal em espiral feito no ar que dizia "vamos caminhar juntos". Palavras nunca ditas, mas sentidas com intensidade. Mais que companheiros, tornaram-se cúmplices. Elias deixara de ser apenas o rancheiro solitário. Tornara-se alguém atento, paciente, mais aberto ao mundo ao redor. Alma, por sua vez, não era mais apenas uma jovem que vivia à sombra do preconceito. Tornara-se a ponte entre o visível e o que só pode ser percebido com o coração. Essa história não teve grandes festas, promessas em alta voz ou finais espetaculares. O que ela teve, e ainda tem, é presença. Diária. Silenciosa. Consciente. E isso por si só é mais raro do que qualquer romance cheio de ruídos. O amor deles provou algo fundamental. Quando há conexão verdadeira, a linguagem se torna um detalhe. O essencial encontra caminhos próprios para ser compreendido. No calor de uma sopa preparada sem pedido, na companhia silenciosa em dias difíceis, no carinho embutido em uma xícara servida ao entardecer. São esses os sinais que constroem um elo duradouro. Certo dia, uma criança perguntou a Elias por que Alma não falava. Ele se abaixou, pensou por um instante e respondeu: "Ela não precisa." Quando se sabe escutar com o corpo inteiro, já se disse tudo o que importa. A criança sorriu e correu de volta para o campo. Aquilo bastava. Nos anos seguintes, outras crianças vieram. Algumas aprenderam sinais com Alma. Outras apenas sentavam-se ao lado dela no jardim e observavam as mãos em movimento, as plantas ganhando forma, os pássaros sendo alimentados com delicadeza. Aquilo era suficiente para que aprendessem algo que muitos adultos ainda não tinham compreendido. Atenção é uma forma de amor. Na última primavera, antes da grande seca, Alma escreveu algo no velho quadro de madeira encostado à varanda. Era uma frase simples. "Hoje vai ser bom." Ninguém perguntou como ela sabia, mas todos acreditaram. Porque ela sempre soube, não por adivinhação, mas por escuta. Ao longo do tempo, a história de Elias e Alma passou a ser contada em murmúrios. Os mais antigos diziam. Ela escutava até o que o vento não dizia. Os mais jovens repetiam: "O rancho onde mora o silêncio que entende." Nomes e detalhes se perdiam, como em toda narrativa passada de boca em boca, mas o sentimento permanecia. Não há necessidade de lembrar cada acontecimento para manter viva a essência de algo. Às vezes é o gesto que ecoa, o modo como alguém caminha ao lado do outro,
o silêncio compartilhado que acalma, a presença firme, mesmo sem palavras. Tudo isso fica e forma o que de fato é memória. Ao final de tudo, não é o que foi dito que marca uma vida, é o que foi sentido. Elias compreendeu isso tarde, mas a tempo, e se tornou testemunha de que existe, sim, um tipo de amor que se constrói no espaço entre uma palavra e outra, e que permanece ali, mesmo quando todas as frases se encerram. O mundo moderno pode continuar buscando sinais altos, provas gritantes e certezas evidentes. Mas quem já foi ouvido de verdade no silêncio sabe. Há um tipo de verdade que só se revela na calma de quem sabe escutar e ser escutado. A alma trouxe isso para Elias, e ele levou esse aprendizado para o resto dos dias. Se você já sentiu que o amor mais profundo não precisa de vozes, apenas de presença verdadeira, então você entende. E se ainda não experimentou isso, talvez seja a hora de escutar de outra forma. Não com os ouvidos, mas com tudo o que há entre o peito e a respiração. Porque, às vezes, o que mais importa não é o que se fala, é quem fica, mesmo quando tudo está em silêncio. E assim mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.